Boa tarde, para quem não me conhece, eu me chamo Renata Souza e no vídeo de hoje eu tenho uma pergunta. Antes de falar do assunto, eu tenho uma pergunta sobre esse assunto que vou falar agora para você. Você já ouviu falar de EQM ou experiência de quase morte? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. A EQM, ela está sendo feito pesquisas, por cientistas sobre as EQMs que têm ocorrido com milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, pessoas, de religiões diferentes, pessoas cristãs, pessoas ateias, pessoas de outras religiões, denominações, que têm tido essas EQMs ou experiências de quase morte. Existem pessoas que elas nunca passaram por uma EQM, mas elas passaram por uma EFC. E o que seria uma EFC? A EFC é uma experiência fora do corpo. A experiência fora do corpo, ela acontece independente de a pessoa ter uma EQM ou não. Existem pessoas que elas saem do seu corpo em um estado, em caso de um acidente, em caso de uma situação grave, uma situação em que a pessoa esteja num momento crítico, e aí a pessoa acaba tendo uma experiência de quase morte porque ela esteve em uma situação crítica, de morte, uma pessoa que chegou a falecer, por alguns minutos ou segundos e voltou à vida, pessoas que não chegaram, que quase morreram, pessoas que sofreram acidentes, pessoas que passaram por cirurgias e entre outras situações. E nesses momentos elas tiveram uma EQM. E existem pessoas que não têm EQM, que não passaram por uma situação de quase morte, mas tiveram experiências fora do corpo. E desde então, a ciência, pelo menos eu creio que uma boa parte vem pesquisando, sobre essas experiências, e muitas pessoas puderam comprovar que existe sim vida após a morte, porque eu não sei se você que está me assistindo sabe, mas existem muitas pessoas que elas não acreditam, que existe uma vida após a morte, e existe uma vida após a morte, primeiramente, para quem conhece a palavra de Deus, quem sabe sobre a palavra de Deus, sabe que existe sim uma vida depois desta vida. E as EQMs, elas têm mostrado isso, e muitas pessoas que não acreditavam agora passaram a acreditar. Existem pessoas que eram ateus ou ateias e hoje não são mais porque passaram por essas experiências de quase morte, porque essas pessoas elas não criam, em uma vida após esta, mas após passar por uma experiência de quase morte, elas passaram a crer na vida após essa vida. E eu gostaria de falar sobre algo que aconteceu comigo, eu não passei por uma EQM, eu não passei por uma experiência de quase morte, mas eu passei por uma EFC. Uma EFC, como eu falei, experiência fora do corpo, é algo que eu nunca tentei causar isso, Isso foi algo que aconteceu naturalmente. Eu não provoquei essa situação, eu não fiz nada para que acontecesse isso, para que acontecesse, para que essa experiência acontecesse. Foi algo que aconteceu naturalmente.
Então eu lembro que teve uma vez, se não me engano, foi em 2020 ou foi em 2019, né? Creio que foi em 2019, né? Eu tive um sono, né? Me deu um sono muito forte, né? Muito pesado, e eu não conseguia mais fazer mais nada, né? Me deu aquele sono como se eu tivesse tomado algo, um sonífero, né? Digamos assim, como se eu tivesse tomado alguma medicação, né? Que fizesse com que eu ficasse, né? Com muito sono, ou como se eu tivesse tomado alguma bebida que me desse sono, mas eu não tomei nada que viesse a causar este sono em mim. Isto foi algo que aconteceu naturalmente, né? E eu sempre criei, né? Sempre acreditei na vida após a morte, porque eu sei que depois dessa vida tem outra vida, né? Que aquele, né, que crê, né, no Senhor Jesus, né, que perseverar até o fim em obediência, irá morar, né, com Ele eternamente, né? E eu tive uma experiência que foi algo que me surpreendeu muito, né, porque foi algo muito assim interessante, que eu cheguei a vir, né, com aquele sono muito forte. Eu deitei no sofá, eu tenho 2 sofás, eu deitei em um deles, e assim que eu deitei, eu dormi imediatamente. Quando eu dormi, eu já me vi logo na minha cozinha. Eu estava deitada na minha sala, mas eu também estava na minha cozinha, só que eu não estava na minha cozinha fisicamente, eu estava na minha cozinha espiritualmente. Então, quando eu me vi que eu estava lá, que eu olhei para a porta da minha cozinha, eu vi uma Via Láctea, que não tem só uma. Eu vi uma Via Láctea espiral lilás, com muitas estrelas, né? Era muito lindo, né? Algo assim difícil de explicar, né? Eu conto isso, né, com muito cuidado, né? É um assunto muito delicado, porque existem muitas pessoas que elas não acreditam, elas acham que é coisa da nossa imaginação, que é coisa da nossa mente, que foi um sonho ou que é uma invenção nossa, né? Infelizmente, mas não é algo real. Então eu vi essa Via Láctea espiral lilás e ela era simplesmente linda. Para você que não sabe o que é uma Via Láctea espiral, a forma espiral é aquela que faz assim, ó, faz assim, e ela vem, né, desse jeito, né? E ela estava assim na minha cozinha. Só que, como eu acredito que por ser algo diferente, eu assustei. E quando eu assustei, eu voltei imediatamente para meu corpo na sala, né? Então, mas era lindo. Era muito lindo, muito lindo. E teve uma outra situação que aconteceu, foi quando eu estava na casa de uma amiga, há muitos anos atrás. Eu dormi na casa dessa amiga e ela estava, ela levantava muito cedo, de 4 para 5 horas da manhã, e ela ia lavar roupas e fazer alguma outra coisa, porque ela trabalhava fora e ela era uma pessoa casada, então ela tinha que fazer algumas coisas muito cedo pela manhã para depois ir trabalhar. Então eu acordei, né, muito cedo, né, pela madrugada, creio que não era nem 5 horas da manhã, e eu estava em pé na porta do quarto, porque eu estava dormindo em uma das camas, né, e a filha dela e uma das filhas dela estava dormindo em outra cama, e eu estava em pé na porta do quarto,
e de costas, né, para a parte de fora. E quando eu olhei para a cama que eu estava dormindo, eu estava lá. Eu simplesmente estava lá dormindo, né? Eu estava lá dormindo e eu fiquei assim surpresa, né? E quando eu olhei, né, para frente, que eu tirei os meus olhos de lá de onde eu estava, que eu olhei para frente, apareceu um ser que parecia um gato, né? Parecia um gato preto, e esse ser veio na minha direção e deu um pulo em cima de mim, né? Eu que estava em pé, e de imediatamente eu voltei para o meu corpo. Então, isso que aconteceu comigo não foi um EQM, né? Porque eu não passei por nenhuma situação assim, né? Grave, né? Algum problema de saúde, nenhuma situação crítica, mas isso foi uma experiência, né? Espiritual, né? Fora do corpo, né? Mas foi algo assim que foram experiências que marcaram assim na minha vida, né? E eu tenho outras experiências que não são experiências fora do corpo, mas são também experiências sobrenaturais, experiências lindas. E eu creio que eu vejo porque eu acredito, né? Eu acredito no mundo, eu creio nas coisas espirituais, né? Eu creio em Deus, né? E não só eu, mas tem outras pessoas que têm muitas outras experiências muito mais bonitas, muito mais lindas do que essas minhas, muito mais surpreendentes, né? E era isso que eu queria falar com vocês hoje, né? Falar para vocês sobre as EQMs, né? Que muitas pessoas têm tido essas experiências, né? E é algo que vem surpreendendo a cada dia mais muitas pessoas que não acreditavam no mundo, né, espiritual, num outro lado, né? Vem surpreendendo pessoas que achavam que morreu, acabou, né? Que não tinha mais vida depois da morte. Então esse foi o vídeo de hoje. Agradeço por você ter assistido até o final. Peço a você que compartilhe esse vídeo, que se inscreva no canal, deixe seu like e assine o sininho das notificações. Obrigada e até o próximo vídeo.